Carl Jung, em sua psicologia junguiana, nos mostra que cada experiência de rejeição não é apenas uma ferida social, mas uma convocação silenciosa da alma para despertar. O que muitos ignoram é que o mundo externo frequentemente reflete o que está invisível dentro de nós, e a rejeição é um espelho do que ainda não integrou em sua psique. Ao final deste vídeo, será revelada uma técnica rara e poderosa para ativar sua força interior, algo que poucas pessoas já experimentaram. Mas antes, mergulhe comigo nesse caminho da consciência. Você já notou como momentos de rejeição frequentemente nos deixam atordoados, com o coração apertado e a mente confusa? Jung nos lembra que o inconsciente coletivo carrega padrões que moldam nossa percepção do pertencimento e da aceitação. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando aprovação externa, sem perceber que a verdadeira aceitação deve emergir de dentro. A rejeição, então, não é apenas uma experiência dolorosa, mas uma oportunidade sutil, uma chamada para a individuação, o processo de tornar-se completo, íntegro e consciente. Já sentiu que aquilo que te feriu está tentando te ensinar algo invisível? Que a dor é, na verdade, um mensageiro silencioso do seu eu profundo? A maioria das pessoas reage à rejeição com medo, raiva ou negação. Mas o caminho que Jung propõe é diferente: transformar a dor em compreensão. Isso não é apenas superar o que foi negado. É reconhecer que a rejeição é uma janela para os arquétipos que habitam sua psique. O que parece um golpe do mundo externo é, na verdade, um reflexo dos seus próprios padrões inconscientes. Muitos acreditam que rejeição é fracasso, mas Jung ensina que é uma oportunidade de transmutação interior. Ao perceber isso, você começa a perceber que aquilo que machuca também desperta. Feche os olhos por um instante e sinta a rejeição em seu corpo. Observe o aperto no peito, o frio na espinha, a tensão nos ombros. Sinta como essas sensações carregam mensagens que não vêm do mundo externo, mas do inconsciente. Ao permitir-se sentir plenamente, você começa a dissolver o impacto da rejeição e a transmutar essa energia. A psicologia profunda nos mostra que ignorar essas mensagens mantém você preso a padrões herdados da psique humana. Perceber a rejeição como mensageira é abrir a porta para autoconhecimento profundo, integrando sombra e luz em um só movimento. Essa visão não é nova. Nas tradições herméticas e gnósticas, a rejeição e o afastamento são ensinamentos constantes. Os Vedas falam do desapego como caminho para a iluminação. A gnose enfatiza que cada obstáculo no mundo externo é um reflexo da ignorância interna que precisa ser reconhecida. Jung, ao estudar alquimia, percebeu que o processo de transformação interna é similar à transmutação do chumbo em ouro. A rejeição é o fogo que inicia o refinamento da alma. Aquilo que nos afasta do conforto aparente é, paradoxalmente, o que nos aproxima de nossa totalidade. Estudos recentes em neurociência confirmam que experiências emocionais intensas, como a rejeição, ativam regiões profundas do cérebro associadas à memória emocional e à tomada de decisão. Pesquisas indicam que quem enfrenta a rejeição com consciência e reflexão reporta mudanças significativas no processamento emocional e na empatia. A psicologia contemporânea começa a reconhecer que essas experiências, quando integradas, fortalecem a resiliência interna. A rejeição, portanto, não é apenas um obstáculo, mas uma ferramenta evolutiva para o indivíduo que se conecta consigo mesmo. Você pode, ainda hoje, começar a aplicar essa compreensão. Observe cada sensação que surge quando se sente rejeitado. Respire profundamente e nomeie cada emoção. Medo, raiva, tristeza. Não resista. Permita-se sentir e integrar. Imagine que cada sensação carrega fragmentos da sua sombra junguiana, elementos não reconhecidos de si mesmo que pedem atenção. Ao acolher esses fragmentos, você inicia o caminho da individuação, conectando-se à totalidade do seu ser.
Pequenos gestos de presença consciente transformam a energia da rejeição em aprendizado e autotranscendência. Mas o que poucos percebem é que essa transmutação é também um alinhamento com arquétipos universais. Jung descreve como figuras como o herói, o sábio ou o trickster surgem dentro de nós em momentos de crise. Cada rejeição ativa esses padrões ocultos, revelando a força que estava adormecida. Ao compreender o papel desses arquétipos, você percebe que a rejeição não é punição, mas um portal para acessar camadas mais profundas da consciência. A vida, nesse sentido, não rejeita você. Ela desperta o que estava oculto, convidando à evolução interior. Imagine a rejeição como um rio que atravessa a paisagem da sua alma. Você pode tentar resistir à corrente, sentir-se arrastado e ferido, ou pode fluir com ela, permitindo que leve embora padrões antigos e traga uma nova perspectiva. Jung nos lembra que a sombra contém tanto a dor quanto o poder. Reconhecer e integrar essa sombra é essencial para o despertar espiritual. Cada rejeição é uma oportunidade de encontrar ouro na lama, de transformar a dor em insight profundo e duradouro. Visualize esse processo como alquimia da alma em movimento. E mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg. Há dimensões sutis da psique que só emergem quando nos permitimos experienciar a rejeição sem resistência. O inconsciente coletivo conecta-nos a experiências ancestrais, arquétipos que moldam nossa percepção de valor, aceitação e pertencimento. Cada ferida emocional que surge contém a semente da transformação. Jung descreve como a integração da sombra e a reconciliação com aspectos rejeitados de nós mesmos são essenciais para o caminho da individuação. Cada experiência dolorosa é, portanto, um convite à evolução consciente. Você já notou que sonhos recorrentes frequentemente refletem sentimentos de exclusão ou abandono? Jung ensinou que os sonhos são a linguagem simbólica do inconsciente, revelando padrões que precisam de atenção. Ao observar seus sonhos, você pode identificar a raiz das rejeições externas. Muitas vezes são projeções de partes internas não reconhecidas. Interpretar esses símbolos permite iniciar uma prática de autotransformação, onde a rejeição deixa de ser ameaça e se torna catalisador. Pequenos insights nos sonhos podem desencadear mudanças significativas na forma como nos relacionamos com o mundo e conosco mesmos. O que você está sentindo agora enquanto ouve estas palavras é um reflexo da sua psique pedindo integração. A rejeição ativa memórias, emoções e arquétipos que aguardam ser compreendidos. Jung enfatiza que a individuação não é linear. É um movimento constante entre sombra e luz, dor e aprendizado. Ao permitir-se atravessar esse processo, você começa a sentir uma conexão com algo maior, uma presença interna que orienta e sustenta. Cada ferida emocional torna-se uma lição, cada afastamento um convite à expansão da consciência. Muitas pessoas acreditam que rejeição é sinônimo de fracasso ou inadequação. Jung nos ensina que essa percepção é fruto de condicionamentos coletivos e modelos herdados da psique humana. Ao observar esses padrões, você percebe que a rejeição é um portal, não uma barreira. A cada experiência de exclusão, há um chamado para integrar aspectos esquecidos do self, para reconhecer talentos ocultos e potencialidades reprimidas. O despertar surge quando entendemos que a dor externa reflete um trabalho interno necessário e sagrado. Quando você se conecta com a sombra junguiana, cada rejeição deixa de ser apenas um acontecimento externo e se torna oportunidade de crescimento. Jung descreve a sombra como tudo aquilo que não aceitamos em nós mesmos: qualidades, sentimentos, impulsos e potenciais negados. Integrar essa sombra é um processo alquímico que transforma dor em sabedoria.
Sentir-se rejeitado, então, é perceber que a alma está chamando para um diálogo interno profundo, onde a consciência se torna o mediador entre dor e luz, entre medo e coragem. Você pode aplicar pequenas práticas de presença em momentos de rejeição. Observe seu corpo, respire e permita que cada sensação seja sentida sem julgamento. A prática não elimina a dor, mas a transforma em percepção consciente. Cada vez que você permite sentir plenamente, integra fragmentos da sua sombra e fortalece o caminho da individuação. Ao transformar a experiência dolorosa em insight consciente, você começa a perceber a vida como uma série de convites para a evolução interior, não como uma sucessão de obstáculos. O inconsciente coletivo que Jung descreve conecta cada ser humano a padrões universais. Rejeições pessoais muitas vezes ecoam padrões ancestrais que moldam nossa psique desde tempos imemoriais. Compreender essa dinâmica permite uma visão mais ampla da vida. Não somos vítimas de circunstâncias externas, mas participantes de uma dança profunda entre sombra e luz. Cada rejeição é um momento de alinhamento, uma oportunidade de reconhecer e integrar forças invisíveis que atuam dentro de nós. O despertar espiritual, então, surge como consequência natural dessa consciência ampliada. Ao sentir a rejeição, perceba também as oportunidades de sincronicidade. Jung chamou atenção para eventos aparentemente aleatórios que possuem significado pessoal profundo. Muitas vezes, a rejeição coloca você em caminhos que estavam destinados a serem trilhados, abrindo portas que jamais imaginaria. Observar essas coincidências é perceber o fio invisível que conecta experiências e pessoas, revelando padrões ocultos da psique. Cada evento de rejeição contém uma mensagem simbólica, guiando você para territórios internos e externos que favorecem crescimento e evolução. Quando você abraça a rejeição como mestre silencioso, começa a perceber que há mais no mundo interno do que no externo. Jung descreve a psique como uma paisagem rica em símbolos, imagens e narrativas que refletem não apenas experiências pessoais, mas também coletivas. A rejeição externa se torna um portal para explorar e compreender essas camadas profundas. Sentir-se excluído ou ignorado ativa um diálogo interno, revelando aspectos do self que pedem atenção, cura e integração. É nesse encontro com a sombra que a alma desperta para novas dimensões de consciência. A observação consciente da rejeição transforma o sofrimento em aprendizado. Jung enfatiza que cada emoção reprimida ou não integrada cria padrões inconscientes que limitam a expressão plena do ser. Ao reconhecer e acolher a dor, você começa a dissolver resistências internas, permitindo que a energia reprimida se manifeste de forma construtiva. Cada experiência de rejeição é, portanto, um laboratório interno, um espaço sagrado onde a alma pratica a alquimia, transmutando densidade emocional em clareza, força e percepção expandida. Você já percebeu como pequenas rejeições do dia a dia podem acumular-se silenciosamente, criando camadas de bloqueio interior? Jung nos lembra que essas experiências cotidianas carregam símbolos e mensagens que muitas vezes passam despercebidos. Ao desenvolver atenção sensível, você consegue identificar padrões recorrentes, compreender sua sombra e iniciar processos de transformação profunda. Cada gesto, cada palavra não reconhecida, cada afastamento se torna oportunidade de integração e de evolução da consciência, revelando a conexão entre experiências externas e crescimento interno. E enquanto você observa esses padrões, sente o chamado para algo maior, algo que transcende a dor imediata. A rejeição não é punição, é convite. É a vida mostrando que há mais a ser descoberto dentro de você, arquétipos a serem ativados, forças internas a serem despertadas. Jung nos ensina que ao integrar sombra e luz, passado e presente, dor e aprendizado, iniciamos um caminho de individuação que conduz à plenitude.
Cada rejeição se torna uma ferramenta de evolução consciente, uma oportunidade de acessar o que antes estava oculto e desperto em potencial. Sinta o fluxo da rejeição como energia viva, movendo-se pelo seu corpo e psique. Permita que cada sensação desperte atenção, presença e reflexão. Jung nos lembra que o autoconhecimento profundo não ocorre através de fuga ou negação, mas através da atenção compassiva e da integração contínua. A cada instante em que você observa sua sombra, transforma resistência em percepção, confusão em clareza, dor em insight. A vida, através da rejeição, não apenas testa, mas desperta a essência adormecida do ser, mostrando caminhos de crescimento invisíveis ao olhar comum. Ao longo desta jornada, perceba que a rejeição é também um espelho do mundo interior. Jung descreve a psique como reflexiva. O externo revela o interno. Cada afastamento, cada não aceitação, cada silêncio recebido carrega fragmentos da sombra que aguardam integração. Ao reconhecer essa dinâmica, você inicia um processo alquímico de transmutação interior, onde a dor se transforma em sabedoria e a alma aprende a dançar com os padrões invisíveis que moldam a experiência humana. A rejeição torna-se, assim, um mestre silencioso e profundo. E mesmo assim, há mistérios ainda mais sutis a serem explorados. Jung nos ensina que a sombra nunca é totalmente visível. Sempre há camadas ocultas, mensagens que apenas a atenção profunda revela. Cada experiência de rejeição ativa essas camadas, provocando percepção e expansão. A vida, nesse sentido, atua como espelho e guia, mostrando aquilo que precisa ser reconhecido e integrado. À medida que você percebe essas camadas, compreende que a rejeição não é fim, mas início de um processo contínuo de evolução, autoconhecimento e despertar espiritual. Prepare-se para sentir a dimensão simbólica